Como seria se você não precisasse mais trocar o pneu do seu carro por causa de estouros ou furos? Você sabia que essa tecnologia já existe? E mais, sabia que os plásticos ajudam a viabilizá-la? Quer saber como? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das tecnologias de pneus que não furam e como os plásticos ajudam a viabilizá-las. Se quiser saber um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes, alguns recados muito importantes aqui do canal. Se você não é inscrita, não é inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho que está aqui embaixo e ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre polímeros for publicado. Deixa sua curtida e seu comentário para o vídeo ganhar relevância e atingir um número maior de pessoas, e compartilhe esse vídeo com todos que possam se interessar pelo tema de polímeros. Assim a gente dissemina informação técnica de qualidade. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Entrando no nosso conteúdo, como sempre, tem um PDF que você vai poder baixar. O link está na descrição do vídeo e a apresentação está aí na tela agora. Vamos falar a respeito de pneus que não furam e como os plásticos fazem que essa tecnologia seja possível. Mas antes da gente falar dessas tecnologias, a gente precisa entender como um pneu funciona. Então vamos entender como são as construções dos pneus. Os pneus modernos têm várias construções que estão disponíveis no mercado em função do fabricante, em função da tecnologia, em função da durabilidade esperada, da qualidade desse pneu, do custo, enfim, de uma série de fatores. Mas basicamente é um conjunto de borracha com materiais de reforços. A gente vai ver em mais detalhes tudo que compõe um pneu. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente começou com os veículos de transporte, se usavam o que a gente vai chamar aqui de pneu, mas na verdade eram rodas sólidas, tanto de borracha quanto de madeira. E o problema desse tipo de roda sólida, seja ele de borracha ou de madeira, é que eles eram desconfortáveis e agressivos com o pavimento, porque todo o peso do veículo e dos ocupantes era transmitido diretamente para o pavimento junto com as vibrações e impactos. Isso causava danos e altos custos de manutenção para as estradas. O mesmo acontecia com os ocupantes. Todos esses impactos e vibrações eram transmitidos para os ocupantes, causando um grande desconforto. Mas esse tipo de pneu ainda é utilizado em alguns veículos técnicos, como empilhadeiras, carros de golfe, brinquedos, dependendo da utilização a que essa roda se destina. Tá? Bom, os pneus como a gente conhece hoje, com essa tecnologia e que usam o nome pneu de pneumáticos pelo uso do ar comprimido, foram introduzidos no final do século XIX, principalmente para bicicletas. Foi lá que começou o uso dos pneus como a gente conhece hoje. E o nome pneu vem de pneumáticos porque eles usam ar comprimido para gerar pressão e manter o formato, esse formato circular, e garantir a estabilidade e suspensão desses acessórios, tá certo? Então, esse é um pequeno histórico e como funciona o pneu. Mas como é que são os materiais? Quais são os materiais que fazem parte dessa composição, dessa construção bastante complexa que é um pneu de alta tecnologia? Bom, o principal material que compõe um pneu são as borrachas. E são vários tipos de borrachas utilizadas nos pneus. Uma borracha natural, polibutileno, SBR. Dependendo do fabricante e dependendo da região do pneu, são utilizados diferentes compostos de borracha. A formulação definitiva chega a ser segredo industrial de cada fabricante, porque está ali a grande parte da performance e durabilidade de um pneu. Mas uma das coisas que está presente em praticamente todos os compostos de borracha é o negro de fumo, aquele pigmento preto que dá a característica cor negra para um pneu de borracha, e ele é responsável por proteção dos raios ultravioleta, para que os pneus que ficam expostos ao tempo constantemente tenham maior durabilidade e também uma maior resistência ao atrito em contato com o pavimento.
Mas a borracha está lá principalmente para prover flexibilidade, essa flexibilidade que a gente vai ver daqui a pouco como funciona, a resistência à abrasão em contato com o pavimento, resistência a furos e rasgos, exatamente para conter a pressão de ar que está lá dentro, e esse ar vai fazer o papel de manter o veículo em suspensão, e a gente vai ver um pouco mais de detalhes a respeito do ar, e também para manter a estrutura unida, todos aqueles componentes que fazem parte da construção do pneu ficam unidos exatamente pela borracha que envolve tudo aquilo lá, tá? Mas existem também os materiais de reforços, que são normalmente fios, filamentos técnicos, inclusive de polímeros. Aqui os polímeros começam o seu papel na vida dos pneus, que envolvem os filamentos de nylon, filamentos de poliéster, filamentos de aramida e até de aço. E esses materiais de reforço estão presentes nos pneus principalmente para minimizar as deformações. Imagina que a gente vai colocar comprimido dentro de um pneu de borracha que é bastante flexível e que, se não houver nenhum tipo de reforço, pode se inflar e perder o seu formato. E também para garantir a resistência mecânica e durabilidade. Daqui a pouco a gente vai ver como o pneu funciona e isso vai ficar bastante claro para você. Então, aqui toda a tecnologia de materiais que envolve o funcionamento de um pneu como a gente conhece. Eu quero mostrar para você agora um vídeo de um pneu funcionando com uma câmera na parte interna, para você perceber como é todo esse funcionamento. Dá uma olhada aí. Bom, aqui está o vídeo e eu vou deixar o link na parte de cima aqui para você poder assistir o vídeo original. E você percebe que a gente tem, então, um pneu aqui montado. A parte de baixo aqui é a roda, aqui é a lateral, aqui é a outra lateral e aqui é a banda de rodagem desse pneu. Tudo aqui no meio é ar comprimido, que mantém esse pneu inflado, mantém essa estrutura inflada. E agora a gente vai ver o carro rodando. E perceba aqui, ó, que conforme essa parte aqui de cima, vamos dar uma olhada aqui, ó, conforme essa parte aqui de cima entra em contato com o pavimento, as laterais sofrem uma flexão e também a parte de cima tem uma certa deformação quando em contato com o piso. Por isso que a gente precisa da borracha para prover essa flexibilidade e por isso que a gente precisa dos materiais de reforço para garantir que tudo volte ao normal e mantenha o formato original. Tá? Então, aqui um exemplo do funcionamento do pneu muito interessante, vale a pena ver o vídeo completo para ver como acontece quando passam nos buracos, quando faz curva em alta velocidade, vale a pena, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir o vídeo completo. Mas o que a gente pôde ver nesse vídeo é exatamente como um pneu funciona e basicamente para manter aquele formato a gente precisa de ar comprimido para sempre que houver uma deformação na borracha, o pneu voltar à sua forma original devido à pressão de ar. Agora, por que a gente usa ar comprimido, né? Por que é o ar comprimido que é utilizado nessa função? Primeiro, para absorver o impacto. O ar comprimido ele tem uma certa compressibilidade num nível que é bem interessante para absorver impactos e vibrações presentes durante a rolagem de um pneu. Também traz maior conforto, porque como ele absorve esses impactos e vibrações e tem um certo amortecimento, ele provê conforto para os ocupantes do veículo, complementando a suspensão veicular. Inclusive, a suspensão de um veículo que usa pneus desse formato é toda construída pensando na atuação do ar comprimido. Se a gente tiver outros sistemas no lugar do ar comprimido que tenham dinâmicas de amortecimento diferentes, provavelmente a suspensão vai sofrer e vai precisar ser redesenhada. Tá? Agora, um dos itens mais interessantes é que o uso de ar aumenta a eficiência de rolagem. Essa deformação do ar comprimido e devolução do formato original em forma de energia, dissipação térmica, dissipação de energia com a compressão do ar, traz muita eficiência de rolagem e por isso que se usa ar comprimido. Mas tem um pequeno probleminha. Se esse pneu, se essa parte de borracha sofrer algum furo ou estouro, o ar vai escapar, vai perder pressão e a gente vai ter o que a gente chama de um pneu furado e você não vai conseguir rodar com segurança, com conforto e se continuar rodando vai estragar todo o seu pneu e vai ter uma série de problemas. Então, para solucionar esse problema, existem algumas tecnologias que eu vou mostrar para você 3 delas agora, que já existem e que permitem uma rolagem, um uso dos pneus com mais segurança, mesmo no caso de
furos. A primeira tecnologia é chamada de pneu Run Flat. Ela é muito comum em carros blindados e, na verdade, não é necessariamente um pneu que não fura, mas é um pneu que não vai ficar totalmente esvaziado e não vai ficar totalmente em contato com o solo no caso da perda da pressão do ar. Existem dois métodos para esse pneu que já é disponível e está há muito tempo no mercado. A primeira delas é um reforço lateral, nas laterais do pneu, como você está vendo aqui nessa porçãozinha laranja aqui. Pode ser um composto de borracha mais rígido ou até mesmo um material plástico de maior rigidez, um material de engenharia. Então aqui os polímeros começam a trazer o benefício para o pneu continuar rodando mesmo sem pressão de ar. Se você lembrar do vídeo que a gente tinha com a câmera dentro do pneu, você percebe que a lateral, quando em contato com o solo, sofre uma certa deformação. E se a gente aumentar a rigidez dessas laterais do pneu, então a gente consegue suportar o peso do veículo mesmo sem pressão de ar, e é nisso que se baseia essa tecnologia, utilizando, como eu falei, compostos de borracha mais rígidos ou até mesmo insertos de materiais de engenharia, os plásticos tendo um papel muito importante aí. Tá? Agora, existe um outro método para trabalhar com esse tipo de tecnologia, que é um inserto integral em toda a circunferência do pneu, que vai acoplado à roda por dentro do pneu, e esse inserto também é fabricado com composto de borracha de alta dureza ou com um plástico de engenharia. E o que acontece é que, ao haver a perda da pressão do ar, esse inserto vai passar a encostar no pavimento, mantendo uma certa altura interna do pneu e vai permitir que o proprietário ainda dirija por um certo tempo, com uma certa velocidade, até que seja seguro parar para realizar o conserto desse pneu. Então, duas tecnologias, duas metodologias para trabalhar com o pneu que, ainda que perca a pressão do ar, continue rodando, e os plásticos, como você viu, tendo um papel fundamental nessa tecnologia. Agora, ainda assim, o pneu fura, ele perde a pressão do ar. A única coisa é que ele continua funcional mesmo sem pressão. Agora, existe uma outra tecnologia que já está disponível também, que é esse pneu sem ar, e que aí sim trabalha com a versatilidade dos materiais poliméricos em construir designs bastante diferentes e complexos para permitir, ainda com um esforço de flexão, manter a suspensão desse pneu. Olha esse design muito interessante, tá? Que pode ser feito em elastômeros termofixos, como as borrachas, ou até mesmo em elastômeros termoplásticos. Eu vou mostrar um vídeo desse pneu funcionando para você. Aqui a gente tem então o pneu montado num carro e você vai ver como ele funciona na prática. A gente tem aqui então esse pneu aqui com toda essa tecnologia, esse design que permite a flexão. Olha só como ele se flexiona quando passa em obstáculos. E note quando ele passa sobre os pregos aqui, ó, por não conter ar, nada praticamente acontece. A estrutura dos materiais aqui, essa flexão, garante que ele retorne para a posição original. Eu também vou deixar o link aqui em cima do vídeo original para você poder assistir. Vale a pena, um vídeo muito interessante de como esse tipo de pneu funciona. Então essa tecnologia se baseia também na funcionalidade dos materiais plásticos, na energia, absorção de energia, absorção de vibrações, no formato de flexão, no esforço de flexão para garantir o retorno à posição original. É óbvio que esse tipo de tecnologia tem uma performance um pouquinho diferente do ar comprimido e muitas vezes as suspensões automotivas podem ter algum tipo de diferença quando trabalhando com esse tipo de pneu, mas já está sendo desenvolvida uma tecnologia de suspensão e de materiais aqui que vai garantir a performance muito similar à dos pneus com ar comprimido, uma segunda tecnologia muito legal. Esse sim, de fato, um pneu que não fura e tem uma durabilidade muito interessante. Finalmente, eu quero trazer para você uma tecnologia futurística que está sendo desenvolvida ainda, a gente só tem protótipos dessa tecnologia, mas é o pneu esférico, que já foi apresentado em alguns salões automotivos e já tem os seus protótipos desenvolvidos. A parte externa dele é todinha de compostos de borracha, assim como os pneus atuais, mas ele é praticamente sólido, com uma série de instrumentos no seu interior para medir velocidade, estabilidade, medir todos os comportamentos que o carro realiza. E aqui dentro, então, existem uma série de componentes em polímeros que vão fazer com que esse pneu mantenha o seu formato
e gere informações para o funcionamento de um carro, principalmente de carros autônomos. Então, é uma tecnologia ainda que está sendo desenvolvida, futurística, mas que já está disponível aí nos seus modelos protótipo. Então, muito interessante. E os plásticos aqui também trazendo uma contribuição muito grande. Mas eu quero ouvir de você, o que você achou dessas tecnologias, que projetos ela te deu insights para ajudar a resolver, que problemas ajudou a solucionar. Me conta a sua história, deixa um comentário, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. E se você tem mais algum insight a respeito desses pneus que não furam. Me fala também de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu gere vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal e mais recursos de aprendizagem, faça como esse pessoal que está aqui do lado e seja membro do canal, e aí você vai passar a ter acesso a conteúdo exclusivo. Clique no botãozinho que está aqui embaixo e veja as condições para se tornar membro do canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e a gente se vê.